Olá! Vamos aproveitar esse mês de março, que começa realmente no dia 8 de março, depois da quarta-feira de cinzas, para falar sobre mulheres. Eu vou, nos próximos vídeos, durante esse mês, falar sempre sobre mulheres, sobre feministas, sobre pensadoras feministas, sobre filósofas, sobre personagens importantes da nossa história, e explicando para vocês por que disso também. Vamos nessa? Então, acho que é importante que a gente saiba, vamos falar primeiro da antiguidade clássica, da história da filosofia mais tradicional, mas vamos tentar perceber como que essa história da filosofia também se construiu. E nos próximos vídeos a gente vai investigando outras pensadoras até o final do mês, construindo essa memória do tempo do feminismo, que é o tempo em que a gente está vivendo, um tempo tão importante em que o feminismo se coloca como a grande esperança política e teórica de todos os tempos. Bom, vamos em primeiro lugar então pensar na antiguidade clássica. Primeira coisa que a gente tem que saber, usando uma frase de um filósofo feminista do século XVII, um francês chamado Poulain de Labarre, ele fala o seguinte: olha, um raro caso de homem feminista na história, pelo menos alguém que tinha uma tentativa de defender os direitos das mulheres. O Poulain de Labarre, ele fala assim: tudo aquilo que os homens escreveram sobre as mulheres é suspeito, simplesmente pelo fato de que eles eram e são, ao mesmo tempo, juiz e parte. Então, quando alguém é juiz e parte, essa pessoa já fica suspeita, e aquilo que os homens escreveram sobre as mulheres, sendo eles sujeitos interessados, sujeitos que tinham uma intencionalidade em relação àquilo que falavam, então é perigoso da gente simplesmente confiar neles. Mas vamos levar em conta então que a história que foi escrita pelos homens é uma história marcada por misoginia, por muita misoginia, ou seja, discurso de ódio contra as mulheres, com raras exceções. O Poulain de Labarre é uma dessas exceções. E esse discurso de ódio contra as mulheres faz parte da história do sistema que a gente chama de patriarcado. Então, nós precisamos pensar que essa história que foi escrita é uma história muito parcial, por conta de ter sido escrita por um sujeito do interesse, e ao mesmo tempo essa história precisa, portanto, ser reescrita, e ela começa a ser reescrita quando as historiadoras, quando as pensadoras, quando, enfim, várias mulheres fazendo pesquisa no mundo acadêmico, várias mulheres, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, envolvidas ou necessariamente se transformando em sujeitos da sua própria história. Essas mulheres vão ser chamadas de feministas, embora sejam professoras, pesquisadoras e muitas vezes não sejam ativistas no sentido mais estrito dessa causa. Então essa é uma primeira questão. Dois historiadores importantes sobre a história das mulheres, que são a Michelle Perrot e o Georges Duby, eles falaram também que a história das mulheres é uma história de esquecimento. O que isso significa? Significa que as mulheres foram apagadas, silenciadas, não se contou o que elas fizeram, não se deu importância, e elas mesmas não tiveram, muitas vezes, não tiveram realmente acesso aos meios de produção de sua própria história. No momento em que tiveram, elas começaram a produzir essa história. Outro detalhe importante: muitos documentos se perderam porque esses documentos produzidos pelas mulheres, fosse a sua literatura, fosse a sua filosofia, fosse, enfim, as suas reivindicações ou qualquer outro texto importante, não eram considerados importantes para os homens, pelos homens. Então, não havia o interesse de narrar essa história. Se vocês pegarem os 5 volumes da História das Mulheres, que foi produzido pela Michelle Perrot e pelo Georges Duby, vocês vão encontrar muita coisa que tenta narrar essa história das mulheres. Mas como eu sempre digo nas minhas aulas, assim como há bibliotecas e bibliotecas imensas de textos de homens contando sua própria história e construindo a sua própria história e o seu próprio sujeito, que é aquele que conta a história, a gente tem só 5 volumes de História das Mulheres. Claro que hoje as mulheres já produziram muito mais, mas eu tô falando, e para bom entendedor, meia palavra basta. Eu queria falar um pouco para vocês nesse vídeo ainda das mulheres da antiguidade clássica. E nesse caso eu queria citar uma pensadora muito importante que precisa ser resgatada pela história da filosofia, que é Safo.
Safo é uma personagem fundamental na história da filosofia. Ela foi colocada de uma maneira um pouco escanteada dentro da história da literatura e da poesia, o que não deveria ser feito, no sentido de que essas áreas não deveriam se comparar. É claro que há diferenças de forma, de intenção, muitas vezes inclusive de conteúdo, mas no caso de Safo, Safo é tanto uma poeta, uma personagem fundamental da literatura, um sujeito, uma mulher que escreveu coisas fascinantes que cabem dentro da classificação da poesia, mas ao mesmo tempo ela foi também uma pensadora. Todos os temas da obra de Safo são temas clássicos da história da filosofia: a morte, a vida, o nascimento, a finitude. Safo era uma observadora da natureza, como eram os filósofos pré-socráticos. Aliás, a gente tem muito mais documentos de Safo do que de muitos desses pensadores pré-socráticos. E um dos temas mais ricos da cultura grega, que está presente na obra de Safo, é justamente Eros, o amor. Ela tem não apenas uma exposição, uma expressão, né, uma criação poética, digamos, sobre Eros, mas através dessa criação poética, e se a gente lembrar de Heidegger, que juntava filosofia com poesia, vai ser interessante também analisar, mas essa produção poética de Safo era também, a meu ver, uma produção filosófica no sentido tanto dos temas quanto da forma, do conteúdo e da forma. E Safo, no entanto, no cânone construído pelos historiadores da filosofia, Safo ficou de fora. Então, mesmo a gente analisa, quando vai fazer faculdade de filosofia, pega o Tales de Mileto dizendo a água é o princípio de todas as coisas, que faz parte da doxografia, porque esse fragmento não existe. Ou seja, alguma coisa que alguém contou que ele disse, Aristóteles contou que Tales de Mileto tinha dito isso. Então, em relação a Safo, nós temos muito mais, e ela é muito mais expressiva, temos muito mais doxografia, temos também muito mais desses fragmentos concretos, né, dos textos que ela mesma produziu. Platão, inclusive, elogiava muito Safo e considerava que ela era, Aristóteles também, que ela era uma figura assim que não podia ser esquecida dentro dessa história. Infelizmente, quando a gente vai fazer os nossos estudos de filosofia, a Safo fica de fora. Então vamos lembrar de Safo, vamos ler os seus poemas, a sua ode a Afrodite, mas vamos ler tudo que ela produziu. Há já traduções para o português muito bem feitas sobre Safo. Vale a pena então analisar essa personagem. E além de Safo, recomendo que vocês procurem a figura de Aspásia, que era a famosa mulher de Péricles, sobre a qual Platão fala tão mal em alguns dos seus diálogos. E ele fala mal porque ela é uma professora de retórica, e a retórica não era para Platão uma coisa boa. Isso é uma questão para a gente discutir hoje, em que novamente retorna à nossa cultura com uma força assustadora a presença das falácias e a presença dos argumentos falsos. Mas nesse caso, Aspásia não era uma figura que produzia argumentos falsos, ela produzia discursos, e ela era especialista num tipo de discurso que naquela época, na Grécia Antiga, era muito importante, que era o discurso de elogio dos mortos. Então, é interessante pensar em Aspásia como essa figura que se tornou uma pessoa muito admirada em sua época. Era casada com Péricles, ela era estrangeira, mas vivia com Péricles, e segundo consta escrevia os discursos de Péricles porque era muito boa com isso e dava aulas de retórica. E se vocês lembrarem, Platão também não gostava de quem dava aula de filosofia ou de retórica, porque ele considerava que a filosofia não deveria se envolver com essas questões. Ou seja, os filósofos deveriam viver como Sócrates vivia, um pouco no etéreo. E é mais ou menos essa a imagem que nós temos dos filósofos até hoje, como se eles fossem seres etéreos. Mas não são. Nós somos feitos nós filósofas e filósofos somos feitos da mesma matéria do que todas as outras pessoas. É da matéria humana, assim a gente espera, né? A matéria humana, que é também esse objeto de análise ou objeto da poesia teatral, do teatro poético de Shakespeare. Então, nós somos feitos da mesma matéria humana. E Aspásia era essa figura odiada, porque Platão considerava que a filosofia devia se distinguir da retórica,
E essa é uma questão complexa em termos de filosofia, porque há pensadores que do século XIX para cá começaram a defender que a retórica é a roupa, a vestimenta da filosofia, ou seja, que a filosofia não pode viver também sem a sua forma. E eu considero que isso é importante. Nós precisamos pensar na forma com que dizemos o que dizemos, no que estudamos, se escrevemos tratados ou escrevemos frases no Twitter, se estamos sendo dramáticos ou se estamos sendo irônicos. A forma é absolutamente importante para a filosofia. Mas ao mesmo tempo o diálogo é uma forma. E o que será que Platão estava querendo dizer? A meu ver, ele estava simplesmente condenando um tipo de retórica que ele considerava a arte da enganação pela linguagem. Nós podemos, uma hora dessas, também fazer um vídeo bacana sobre a retórica, que é um assunto que é muito fundamental para a gente sobreviver nesse mundo das redes sociais e da discursividade mal colocada, dessa discursividade agressiva que está em vigência no mundo da vida e nas redes sociais. Então, recomendo que vocês procurem conhecer mais essas duas pensadoras. Eu estou aqui só dando um sinalzinho de quem elas são, para a gente construir a nossa memória e saber que a gente precisa estudar cada vez mais. Se vocês tiverem curiosidade, interesse, mandem aqui mensagens para mim que a gente vai respondendo. Eu posso mandar para vocês bibliografia, porque esse é um videozinho muito rápido mesmo, só pra gente ir se acostumando com o assunto, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até a próxima, que é essa semana ainda. Beijão!